começou a transmissão lá? Tá rolando. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. O que está acontecendo, pessoal? Hoje um oizinho para o pessoal lá do Instagram, que está olhando ali pelo celular do Igor. Nós pretendíamos estar com internet, mas infelizmente não estamos. Por algum motivo, houve um rompimento de cabo, alguma coisa que nos fez estar sem internet. E por isso, faremos hoje gravado, tá? Faremos o nosso podcast gravado, em formato diferente, que não fizemos ainda. Estaria muito mais feliz se estivesse online, mas estou feliz, porque a gente vai fazer um teste, né? Ver como que o nosso conteúdo, em outro formato do YouTube, que não é no ao vivo, é no gravado, como que ele se sai. Então isso vai ser bem interessante. E hoje estou na presença de um grande amigo meu, tá? E muito conhecido por todos nós, principalmente no meio católico, né? E até uma honra aqui para mim, pro Igor, ter o Genoir Ribas exclusivamente aqui para um tete-a-tete com a gente, cara. Boa noite, Janão. Tudo bem? Boa noite. Muito legal estar aqui. Agradeço o convite. Tamo junto. Isso aí, Janão. Que legal, cara. Que legal. Existe um grupo dos pregadores que eu gostaria de trazer todos aqui. Janão, Luiz, né? Luiz Carlos, já falei com ele. Trazer todos eles, porque seria uma conversa muito legal, né? Trazer esses representantes da Igreja Católica também. Todos nós somos católicos e eu acho que é interessante, né? Bater um papo sobre Jesus também, usar o espaço para falar de Jesus. E o Genão é um grande representante, né? Pregador, certo ou não? Qual que é a sua atividade hoje? Então, eu como profissão, eu trabalho numa fábrica, né? Sou peão de fábrica, por assim dizer. Mas tem esse chamado, né? Esse chamado maior, que é o evangelismo, né? A evangelização, levar Jesus. Eu tenho um lema que eu aprendi com um padre há muitos anos atrás, que é o lema do meu ministério, que é levar Cristo ao coração do mundo e trazer o mundo ao coração de Cristo. Então essa é a máxima que a gente acorda, né? Quando sente desejo de levar Jesus, falar de Jesus, essa frase, esse lema, ele acende no coração todo dia. E é isso, a gente vai levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, a esperança, né? E aonde Deus chama, a gente vai. Que legal, Janão, que legal. E dentro dessa linha já, como que começou essa história? Janão sempre foi de Jesus? Não, nunca ninguém é sempre de Jesus, né? A minha geração, na adolescência, juventude, a gente viveu um tempo muito estranho, assim, né? A gente viveu um tempo, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Então a gente se divertia de várias maneiras, né? Mas naquele tempo tinha muita violência. A violência era muito latente e a gente, enquanto adolescente, a gente queria fazer parte de alguma coisa, né? Então, era comum no colégio, nas coisas, a gente ter os grupinhos de amigos e querer fazer parte de algo. E aí, nessa vibe de querer fazer parte de algo, a gente sempre ia se deixando levar, né? E eu tive envolvimento com droga por muitos anos, né? Fiz parte da torcida organizada da Império Alviverde. Essa é uma história que pouca gente sabe. Vivi muitos anos nesse meio assim de estádio, essas coisas, né? Mas aí teve um tempo assim que tava extremo demais, sabe? Tava extremo demais. Tudo tava virando muito extremo. E eu acho que foi aí que Deus percebeu que estava chegando numa linha que se atravessasse dali para frente não ia ter como voltar. E aí foi onde eu tive a minha primeira experiência com Deus, né? E dali para frente eu não consegui mais voltar, como diz a música, né? Não consegui mais voltar. Caramba, bicho. E dentro desses primeiros passos aí com
com Jesus, foi difícil? Como é que foi aí esse encontro, essa primeira experiência? Sempre é difícil, né? Sempre é difícil porque a gente se depara com... Não só isso. Fica aí. Isso, que eu tô me desconcentrando. Isso, obrigado. Tá bom. Pode seguir, João. Sempre é difícil porque a gente se depara com aquele combate, né? Do homem velho, com os nossos desejos, as nossas vontades. E depois você se vê, né? Naquela situação assim de para onde que eu vou agora? O que eu vou fazer? Para que lado que eu vou, né? E sempre quando você começa a seguir um caminho de mudança, né? A Bíblia fala que existe um combate do homem velho com o homem novo, né? Que todos os dias esse homem velho precisa morrer dentro de nós. E quando a gente começa a fazer um caminho de conversão, a primeira coisa que acontece dentro da nossa vida é a conversão de pecado. Tudo aquilo que é pecado, que mata, a gente coloca como uma prioridade para a renúncia, por exemplo. O cara que é viciado em droga, a primeira coisa que ele quer mudar diante disso é esse vício. Não, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, e etc. E por aí vai. E eu digo assim que essas questões, quando você está vivendo um processo de mudança, talvez seja a mais fácil de você mudar. Porque depois que você passa por esse processo de pecado que é visível, Deus começa a trabalhar dentro do nosso caráter. E aí, dentro do nosso caráter é mais difícil de mudar. Porque existem coisas dentro de nós que ele está enraizado, desde a tua criação até as amizades, as coisas que você viveu. E tem coisas assim que está tão enraizado, que a gente não quer se desfazer. E como são pecados ocultos, por assim dizer, a gente vai maquiando isso muito tempo, sabe? Então sempre é difícil. Mas muito por conta desse tipo de situação. Que você chega a mudança até um certo ponto, e quando Deus começa a pedir mais, né? A gente começa a flertar com o homem velho. Você começa a flertar com o teu passado, com os teus amigos, com as coisas que você fazia. E o ciclo vai mudando. Muda o teu ciclo de amizade, muda as pessoas que convivem com você. E vem dúvidas, né? Medo, solidão e por aí vai. Mas Deus sempre mostra a saída nessas horas. Interessante. Essa a tua primeira experiência, Janão, que fez você despertar para esse caminho de volta, você pode contar? É tranquilo? Ou não? Você acha que não? Não, tem algumas coisas assim que é bem complicado, sabe? Mas tem algumas situações assim que vale a pena lembrar. Por exemplo, assim, ó, eu me lembro de uma vez que eu saí no fim de semana e a gente fez muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. E quando eu voltei para casa, eu ainda era adolescente, né? Tinha 20 anos, pouco menos de 20 anos. E por conta dos lugares que eu frequentava, das pessoas e tudo mais, eu comecei a desenvolver características que eu não tinha. Por exemplo, assim, eu sempre fui muito calmo, e isso veio do meu pai. Meu pai era uma pessoa extremamente calma. Meu pai, ele morreu de uma doença oriunda do alcoolismo, porque ele foi alcoólatra a vida inteira, e ele chegou numa situação assim que ele bebia tanto, e ele era cachaça mesmo, tipo, era pinga mesmo que ele tomava. E só que assim, papai, embora ele chegasse todo dia trabalhando de bêbado, ele nunca encostou um dedo, nem em mim, nem na minha mãe.
Minha mãe conta que ele chegava do trabalho com as sacolas cheias de coisas e com os gibizinhos que ele sabia que a gente gostava de comer. E ele era muito calmo. E eu herdei essa característica dele. Uhum. Só que aí, quando o pecado vem, né? Quando o mundo vem seduzir a gente, Santo Agostinho vem dizer que a gente se torna semelhante àquilo que a gente contempla. Quando você começa a contemplar algo demais, você começa a se assemelhar àquilo. E devido às circunstâncias que eu estava vivendo, eu comecei a se assemelhar a algumas situações, assim, algumas pessoas e que faziam parte do meu convívio naquele tempo. Uhum. E eu fui perdendo a minha identidade primeira, né? Primeira, a identidade de filho de Deus que a gente vai perdendo. E depois você vai perdendo as características até da tua criação, da tua própria criação, né? Tem coisas suas, por exemplo, que você aprendeu com teu pai. Sim. Tem coisas suas que você aprendeu com a sua mãe. E para mim, teve uma virada de chave quando teve uma situação que eu desaforei a minha mãe. Falei umas coisas assim que ela não gostou. E ela juntou a mão assim para me dar um tapa na cara, né? E eu segurei a mão dela e dei um safanão assim. Daí bateu a mão dela na mesa. Ela meio que machucou a mão assim. Eu nem sei se a mãe lembra disso, mas me marcou bastante assim. E ela olhou assim assustada com a cena e ela disse assim para mim: "Eu não reconheço mais você. Eu não sei mais quem você é." E aí quando ela me falou isso assim, eu comecei a perceber que eu estava me transformando em alguém que Deus não queria que eu fosse. E aí algumas coisas começaram a mudar assim dentro da minha percepção, dentro da minha visão. Deus começou a trabalhar nesses detalhezinhos assim. Que incrível, cara. Que incrível. E esses momentos, assim, quando a gente passa, né, de pai, mãe, são tão... É bem esse sentimento, né, de perder a personalidade, de você ir para um caminho que não deveria ter ido e acabou indo, né? Esse sentimento é bem, bem difícil mesmo. E tendo essa vivência, começou a caminhar com a igreja, ou não conhecia a igreja ainda? Não conhecia. Eu fui criado dentro da igreja protestante, né? Uhum. Eu fui criado dentro do protestantismo. Sua mãe é evangélica? Minha mãe era, agora é católica. Minha mãe, minha avó, todo mundo era CCB, né? Congregação Cristã. Então eu cresci dentro daquela igreja lá. Eu ia nos cultos de jovens e tudo mais. Mas não era o que Deus queria para mim, né? E depois que as coisas foram mudando, eu comecei a ter o meu encontro com Jesus, né? Que eu tive o meu primeiro encontro com Deus. Foi até engraçado. Eu fui na igreja por causa de uma menina. Eu tava a fim de dar uns pega numa moça lá. E aí eu soube que ela ia no grupo de oração. E teve, na minha conversão, teve 2 momentos especiais, assim, por assim dizer. O primeiro momento foi... O primeiro contato que eu tive com a igreja católica foi nesse dia que eu fui na igreja por causa dessa moça. Os meus amigos falavam, eu nem lembro o nome dela mais, mas enfim, eu tava afim dela, queria dar uns pega e tal, e aí os meninos falaram assim, porque ela frequenta o grupo de oração lá na terça-feira, mas eu nunca tinha ido lá. Aí eu pensava assim, poxa, mas ir lá no grupo de oração por causa de uma mulher, cara, é muita, muita coisa. Então o que eu fiz? Ali no centro de Rio Branco, na época, na frente do colégio, antigo Maria da Luz, agora acho que até mudou de nome ali, tinha uma choperia.
pessoal dos anos 90 aí vai lembrar. Tinha uma choperia. Acima da choperia tinha ali o armazenzinho do seu Levir, eu acho que era. Do outro lado da rua tinha o pastel da Milena. Então, no final da escola, fervia aquele lugar ali. Cara, era o ponte da molecada ali. E toda sexta-feira a gente começava lá no Bilo, jogar bola, aí começava a cachaça lá, aí subia para a Sociedade Rio-Branquense, que tinha ali, já ia ali mais umas caixinhas, e depois ia para a choperia. Aí da choperia, a choperia era o penúltimo lugar. Quando a gente saía da choperia, a gente ia para o lanchonete do Foguinho, que é hoje é aquela, eu acho que é as lojas Colombo, Salfra ali. Uhum. Cara, aquele lugar era um antro de perdição, cara. A gente chegava lá, mesa assim, ó, e daí a gente queria se mostrar para todo mundo, começava a tomar cerveja e não jogava fora a latinha, deixava ali. E, cara, era um negócio assim amarelo de cerveja e... Skol. Meu, Skol, ixi, era terrível, cara. E, só que assim, eram os 3 pontes. Esse então, aí nunca foi contado, né? Não, nunca esse foi aí contado. É exclusivo. Cara, ali era o lugar. A gente ia lá, cara, e era toda sexta-feira, batia ponto nos 4 lugares. Só que aí nesse dia, como era dia de semana, eu fui direto pra choperia. Na choperia, eu comecei, como todo mundo, tomo um chopp, 2. Quando eu vi, cara, eu já tava pra lá de Bagdá já. E aí me veio a guria na cabeça. Eu pensei, pô, essa guria tá mexendo com a minha cabeça, eu preciso dar uns pega nessa mulher. E aí, lá no meio do na choperia lá, né? Aí essas crises mental que dá no meio da loucura, tipo, né? Putz. A hora que você tá na cachaça na cabeça, né? Começa a refletir as coisas. O que eu vou fazer agora? Não, e quando o cara tá cozido, tipo assim, vem o lance da cabeça, você faz. Uhum. Tipo, vem a vontade, você faz. Você não tá nem aí. Pouco. Você não rasga nada. Depois fala que tá bêbado. Isso aí. Aí, cara do céu, já tinha tomado acho que uns 2 bujão de chopp lá e tal. Aí me veio a guria na cabeça, tipo, pô, eu preciso dar uns pegos com essa mulher. E aí, tava obcecado pela menina. Aí um amigo meu falou assim, cara, hoje é terça-feira, hoje você não vai achar ela em lugar nenhum, ela vai no grupo de oração. Falei, cara, mas eu não vou subir lá na igreja, cara, não sei o quê. Aí, só que eu tava tão bêbado aquele dia que os caras ficaram me enchendo o saco, falei, que se dane, eu vou lá. O grupo de oração na época em Rio Branco, ele bombava. Tinha um cara de fora que vinha ali, ele tinha um dom assim apurado, assim, ele tocava o coração da gente de um jeito extraordinário. E aí o grupo de oração cheio, tinha gente até nos corredores, assim. Eu lembro que eu entrei e fiquei lá no fundo. E aí, cara, eu nunca tinha visto aquilo, nem na igreja da minha mãe lá, e muito menos na igreja católica. E eu nunca tinha entrado ali. Aí fiquei olhando lá, daí vi uma banda tocando. Na época eu arranhava um violãozinho, né, e tal. Queria ser baixista de heavy metal e tal. E tinha o cabelinho compridinho também, uns piercing para as orelhas e tal. Aí, cara, o cara começou a ministrar. E o jeito que ele falava, assim, ele falava coisas simples, assim, cara. Só que a presença de Deus, assim, nas coisas que ele falava, era um negócio surreal, assim. Ele falava umas coisas assim, parecia que ia apertando o coração da gente, assim. E, mesmo estando bêbado ali dentro da igreja, teve um momento, assim, que eu fugi, assim, de tudo, sabe? Parece que o cara, a impressão que dava é que o cara tinha largado todo mundo e tinha vindo falar só comigo. E ele começou a falar. E aí tudo que ele falava vinha penetrando no coração, assim, sabe? Aquela coisa assim, e daí engolindo o choro ali. Daí eu lembro que, inclusive, um amigo meu que faleceu já, alguém pode se lembrar do falecido Cuia. Uhum. Não sei se vocês não vão lembrar. O falecido Cuia foi um grande amigo meu. Meu coração dói assim quando eu me lembro, porque
A gente cresceu junto, tomando cachaça. E ele faleceu por causa do álcool. E ele foi um dos caras que me encheu o saco para eu ir aquele dia lá no grupo de oração. E quando eu tava lá, ele percebeu, assim, que eu já não... não tava mais por causa da guria, assim, né? E aí, quando começou a ministração, assim, eu fiquei em silêncio, daí eu me ajoelhei, entrou o Santíssimo. Quando entrou o Santíssimo, assim, foi a primeira experiência que eu tive com o Santíssimo Sacramento. Aí eu olhei para ele assim e falei, que fita é essa? Aí, ele era católico, né? Eu não era. Ele era católico, o Cuia. Aí ele tentou meio que me explicar. Ele falou, olha, nós acreditamos que é Jesus, né? O Santíssimo Sacramento. Aí eu fiquei parado assim. Aí teve um momento que as pessoas iam lá na frente, né? O Santíssimo exposto na frente do altar. As pessoas iam para receber a oração. E, cara, aquela presença de Deus extraordinária, assim, sabe? Aí, quando eu percebi, cara, eu tava lá na frente. Assim, fiquei parado, em pé, um pouquinho olhando para Jesus, assim. Aí veio alguém, tocou no meu ombro. Eu me lembro como se fosse hoje. Esse cara, que ele era esse missionário, o nome dele era Reginaldo. Ele começou a cantar aquela música, uma música bem antiga, cara, que era assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Quando ele começou a cantar essa música assim, cara, eu ficava olhando para Jesus assim, querendo chorar e não chorava assim. Aí quando ele terminou de cantar, ele cantava aquele refrão, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele cantando, aí alguém veio e tocou em mim, assim. Aí ali, cara, eu me senti extremamente amado por Deus. Eu fiquei assim, em silêncio um pouco, e algumas pessoas vieram rezar por mim. Aí quando eu percebi, eu estava lá na frente do altar, assim. Eu nem sabia quem que era Jesus ali na Eucaristia, nem nada. Só que aquela presença de Deus, assim, era tão forte, assim, que eu não me importava mais. Aí quando terminou o momento, eu chorei uma barbaridade ali, né? Fiquei, meus amigos, assim, assustados com aquilo, né? Eles foram todos juntos com você, né? Tá, eles iam lá. Eles frequentavam o grupo de oração e eu não ia. E é por isso que eles sabiam que a menina que eu queria pegar estava lá. Entendi. E olha só que interessante. Eu nunca peguei aquela menina. Nem lembro o nome Nem dela. lembro o nome dela. E foi por causa dela que Jesus me pegou. Olha que coisa, cara. E Jesus me pegou naquele dia porque eu queria pegar a menina. A sensação que eu tenho é que o Senhor olhava, pensava assim, cara, você não sabe de nada aqui. Qual a estratégia ali? Você tá querendo pegar alguém, aí eu vou te pegar, cara. Desavisado, né? Mais ou menos assim. Aí depois, quando eu comecei a querer a minha caminhada, eu tive algumas recaídas, assim. Porque, cara, as viradas de chave que a gente dá é muito difícil, assim, de você perseverar em Deus. Mas teve uma que, cara, essa eu nem sei se eu devia contar, mas vou contar. Uhul! Teve um dia, eu já contei isso em pregação também. Teve um dia que eu fui sair com os amigos no Blood, a gente gostava de ir no Blood, curtir um rock and roll. E eu me lembro que eu fui no Blood, cara, sem R$1 no bolso. Eu não tinha R$1. A galera ligava na época, né? Era telefone fixo. A gente vai pro Blood, não sei o quê. Aí eu, mano, não tem R$1 no bolso. Ah, não, consegue o dinheiro do ônibus, vem até aqui a Praça 19, que aqui a gente dá um jeito. E aí nesse dia, pela primeira vez, na minha casa, a gente tinha recebido a visita de Nossa Senhora do Amparo. E eu descobri que dentro daquela gavetinha tinha dinheiro. Eu pensei, pronto, o dinheiro do ônibus está aqui já consegui. Aí eu peguei, abri aquela gavetinha, fui parar lá na Praça 19. A gente foi pro Blood, cara.
fervemos a noite inteira lá. Voltei de madrugada, de táxi, embora. E não sei quem que pagou o táxi. Não sei. Aí quando eu cheguei em casa assim, tava escuro ainda, né? Eu brigava para abrir a porta e tal. Quando eu consegui abrir a porta, a minha casa era uma casa bem pequena. Era um quadrado de madeira. Do lado esquerdo, a cozinha e um quarto. Do lado direito tinha a sala e outro quarto. Aí eu fiz um mapa na minha cabeça, porque eu não conseguia acender a luz, eu não conseguia achar. Tipo, tava muito na nóia. Aí eu fiz um mapa na minha cabeça, tipo, eu preciso ir até aqui, virar à direita e achar o quarto. E primeira cama que achar, entrar em coma ali, boa. E aí, cara, quando eu tô indo assim pra achar o quarto, pra eu chegar até a porta do quarto onde eu dormia, eu tinha que passar pela porta do quarto da minha mãe. Aí quando eu tô virando para entrar no meu quarto, eu escutei um barulho vindo do quarto de mamãe. E era um barulho semelhante a uma panela de pressão, sabe? Aquele psh, psh, psh. E aí eu fiquei curioso para saber o que estava acontecendo dentro daquele quarto. E ao mesmo tempo que eu estava curioso, eu estava com medo. Porque, tipo, tinha alguma coisa dentro do meu coração assim que já dizia que o que eu ia ver ali não era comum, sabe? Aí eu fiquei na beira da porta, assim. A nossa casa era uma casa bem pobre, assim, né? Ainda é, né? Mas na época era mais. A gente não tinha dinheiro para comprar porta. Então a mãe comprou a cortina, pendurou em cima, assim. E a porta do quarto era a cortina, pra visita não olhar lá a bagunça. Eu fiquei do lado, assim, parado. E aí quando eu puxei a cortina, assim, cara, a mãe tava rezando. A minha avó, que hoje mora com Deus, né? A cama deles era um L, assim. A mãe dormia assim, a avó dormia na transversal, assim, né? A mãe tava rezando, minha avó tava sentada no pé da cama de véu. Que ela era evangélica e ela orava de véu. E daí no meio daquela oração, assim, eu escutei o meu nome. Tipo assim, Jesus, salva meu filho. Cuida do meu filho. E, cara, quando eu ouvi essa oração assim, madrugada, cara, chegando, tipo, era corriqueiro isso, sabe? Todo fim de semana a gente saía, sexta, voltava segunda-feira, sem avisar. E quando eu ouvi essa oração assim, cara, porque o meu irmão também, ele aprontava pra caramba nessa época. Aí eu não sabia se a mãe tava rezando por mim, por ele ou por nós dois. Cada um tava rezando por um, né? Exatamente. E aí, cara, aquela cena, daí, tipo, de eu ver a minha avó, cara, minha avó, 70 e poucos anos, cara, 5 horas da manhã, sentada no pé da cama, com o véuzinho na cabeça, rezando pro vagabundo do neto voltar bem pra casa. Quando a mãe fez essa oração, minha avó cerrou o punho, assim, do outro lado, assim, sabe? E a minha avó, ela disse um amém, sabe aquele amém de crente? Amém, Deus, aquele amém poderoso, assim. A minha perna tremeu, meu coração acelerou, cara. Aí eu sentei na beira do sofá, assim, e veio em mim uma crise de choro, uma crise de choro, uma crise de choro. Só que aí, como tava todo mundo dormindo, né? Dormindo, eu não queria fazer barulho. Aí eu segurava a boca, assim. E aí, numa tentativa de reprimir ali o choro, sabe? Tipo, eu sentei na beira do sofá, quando eu percebi, cara, eu tava em posição fetal, assim, na sala, nossa sala era pequenininha, tipo assim, chorando e me segurando, assim. Aí quando eu consegui me recobrar, assim, né, me veio aquela pergunta, assim, tipo, o que que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com a minha família? Daí vem aquele questionamento, assim, tipo, se hoje tá assim, como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser? Meu pai morreu por causa da bebida, a mãe sofreu uma barbaridade, coisa que não precisava, né?
E agora? E aí veio aquela presença de Deus, assim, como quem diz assim, eu faço a obra. Venha que vai dar boa, assim. E ali foi um divisor de águas, assim. Nesse dia foi o real mesmo, assim. Dali pra frente foi a decisão. Tipo, não, cara, eu preciso ser de Deus. Preciso ser de Deus, eu preciso ser o homem da casa, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso ser alguém na vida. Preciso ser alguém na vida. E aí foi acontecendo. Foi acontecendo. Que incrível, cara, que incrível. Pessoal, antes da gente avançar, vamos dar uma olhadinha ali nos nossos patrocinadores, tá? Ó, voltou a internet. Mas agora seguimos como estamos, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nos nossos patrocinadores e aí daqui 5 minutinhos a gente já volta, tá, pessoal? Posso começar? Pode começar, mano.
Voltamos, pessoal, hoje em um modo diferente, né? Estamos trazendo essa conversa gravada. Legal, pessoal, a gente transmitiu um pouquinho no nosso Instagram. Aparentemente a internet voltou, mas a gente vai continuar com a nossa transmissão. Então vamos voltar, né? Janão, como é que foi? Você lembra como é que foi os teus passos até se tornar um pregador? Se alguém te convidou, como é que foi? E inclusive a sua primeira pregação? Na verdade, cara, é questão de ministério, assim, eu nunca tive desejo, assim, né? As coisas foram acontecendo mesmo sem eu querer, assim. Quando eu comecei a engajar bem, assim, na igreja, foi no grupo de oração da Renovação Carismática, lá da minha paróquia, o mesmo grupo que Jesus me pegou lá. Só que lá eles eram muito seletivos, assim. Eram pessoas muito sérias, né? E eu queria fazer parte do ministério, tudo. Tocava um violão, queria cantar e tocar e tudo mais. Aí o irmãozinho falou pra mim assim, tipo, não, você tem que ir nas formações, nas reuniões de servo. E eu fiquei 1 ano na acolhida. Só que assim, cara, eu sou muito tímido, sou uma pessoa introvertida demais, assim. Eu sou muito na minha. Se você conversar comigo, a gente desenrola, mas se isso não tiver aproximação assim, cara, Partindo de você... fico quieto. Na academia, assim, cara, tipo, eu entro mudo e saio calado, assim. É característica da gente mesmo, né? É o jeitão da madeira. Só que daí o que aconteceu? Cara, eu não tinha o cacuete para acolher as pessoas, assim. Eu não tinha aquele carisma para chegar, seja bem-vindo e tudo mais, barari, barará. Fiquei um tempo ali, mas, cara, não deu. Aí saí fora, entrei numa banda, recebi lembrei agora. Tinha uma banda aqui em Itaperuçu, cara, que era a banda mais top do momento aqui. Na época se chamava Banda Salem. Era o Paulo, o Cidinho, o Zezão, batera, o Maiquinho... O Zezão treinou o Itaperuçu inteiro na batera. O Maiquinho fez umas participações lá de guitarra também. O Paulo hoje em dia, ele é guitarrista profissional, ele toca numa banda de reggae, eu acho, alguma coisa assim, Curitiba, um baita músico. E aí, cara, eu dava aquelas arranhadinhas de violão e eu fui parar no meio desses caras. O Cid arrebentava, tinha uma música que até hoje o pessoal canta ali, que era de Eucaristia, e ele tem um timbre parecido com um sertanejão, Chitãozinho Chororó, cara. Nossa. Cara, era sensacional. E eles faziam uns backing vocal, assim, incrível, cara. Você ia na missa, escutava aquela música, assim, era incrível, incrível. Na época ninguém gravava nada, né, cara? A gente não tem esses registros, assim. Só tem o registro no coração mesmo e na memória. E eu não sei o que aconteceu, cara, que esses caras me viram, não sei aonde. Eu acho que tava numa adoração no Santíssimo e eu tava arranhando um violãozinho. Eu e o Gil Monteiro, na época, o Gilberto. A gente tocando lá, a gente fazia um duetinho e tal, né? Nós tudo guri ainda. E era bonitinho os duetinhos que a gente fazia. E aí eles me convidaram para esse ministério. Quando eu me dei conta, cara, que beleza, eu aceitei o convite, né, Banda Salem e tudo, só que assim, eu já conhecia a Banda Salem, eu sabia que os caras eram top mesmo, né, tipo, tecnicamente extremamente apurados, assim, tanto questão instrumental, vocal, cara, eles faziam um vocal que, cara, sem exagero, parecia Roupa Nova cantando, era muito harmonioso, cara, era muito harmonioso, era alucinante. A gente ia naquela sabatina do Padre Luiz Fernandes ali, cara, aquelas missa do louvor, cara, quando a Banda Salem tava tocando, assim, né, vou usar até uma palavra errada, assim, mas era um show à parte, assim, a música, era muito boa. E aí, cara, de repente eu recebi o convite para entrar nessa banda. Aí eu fui lá, os ensaios, a gente fazia 2 ensaios. Um ensaio vocal, a gente ia na casa do Cid, tomar café, tomar chimarrão e ensaiar a voz. Só violão e voz. O dia inteiro no sábado, de manhã à tarde. Eu morava em Rio Branco, eles ali no Capinzal, o dia inteiro no sábado.
café, chimarrão e voz. E voz. E ó, tá errado, tem que acertar. E até encaixar. Até encaixar. E aí, a gente, no outro fim de semana, a gente fazia o instrumental. Só que, cara, eles já eram muito ensaiadinhos. Eles tocavam na noite junto. Então, assim, era... Cara, pra eles era mamão com açúcar. Só que eu, muito perdido. Muito perdido. E aí, cara, eu fui pegando jeito, assim. Só que teve uns dias, assim, que eu ficava pensando assim... Meu, o que eu tô fazendo no meio desses caras aqui, bicho? Cara, e foi uma escola. Até hoje, assim, eu tenho um ouvido legalzinho pra música, assim. Eu não me atrevo a cantar nem nada. Mas o meu ouvido não é muito ruim, não. E aí, cara, fiquei acho que uns 2 anos nesse ministério, cara. Aprendi pra caramba com eles a questão E eu acho que foi, assim, ó. Deus, ele coloca as coisas na vida da gente para desenvolver algumas coisas que a gente precisa no momento para fazer aquilo que precisa lá na frente. Porque o que acontece? Como eu era muito introvertido demais, ali com eles eu fui meio que treinando a desenvoltura. Aí o Cid, cara, o Cid é um sarro, cara. Ele me colocava algumas músicas solo para eu cantar. Cara do céu, eu ficava extremamente nervoso, sabe? E aí eu fui aprendendo, imagina eu, desafinado que só, cantando algumas músicas solo ali. Só que o que acontece? No meio das minhas músicas solo que eu cantava, já veio vindo as ministrações ali, junto. Porque a minha voz não era bonita, eu era desafinado. Então o que sobrava? Ah, eu vou ministrar no meio desse troço aqui, vou fazer esse povo rezar. E aí foi surgindo. Aí teve um período, em Itaperuçu, tinha alguns pregadores desses que você falou que você quer convidar. Esses caras sempre foram da prateleira de cima, sempre. E a gente chegava, cara, eu não tenho vergonha de falar. Eu chegava e eu ficava admirando esses caras. Cara, o Elias hoje é meu amigo de café. O cara tinha 16 anos, 17 anos, 20 anos, cara. E o cara arrebentava. Ele começava a pregar, cara. Eu não escutava a pregação dele, assim, pra colocar dentro do coração e mudar de vida. E eu ficava admirando. Escola. Cara, Luiz Carlos. Meu, quando esses caras começavam a abrir a boca, o sobrenatural acontecia. E aí a gente vinha, o grupo de jovens Pavilhão da Paz, na época, era assim um celeiro, cara. Tipo, o grupo bombava. E a gente vinha ali e, cara, só nóia. Os caras estavam fumando maconha do outro lado da rua, escutava o Tutu ia tocando um rockzinho lá, uma distorçãozinha de guitarra, os caras atravessavam a rua para vir ali. E isso quando a molecada do grupo de jovens não atravessava e ia lá na praça chamar os caras lá. Os caras chegavam bêbados lá, cara. Eu vi, cara, ninguém me contou. Eu vi o cara com um copo de caipirinha, cara, entrar dentro do grupo de jovens, cara. Tipo, entrando ali bêbado ali, porque ele tava lá na praça, alguém pegou ele lá e trouxe ele aqui dentro. Aí ele tava ali... A igreja era retinha, assim. Isso. A igreja era contrária, exatamente. Ali do Moreira, mirando isso. Moreira ali. E, mano, e daí o que acontece, cara? Era uma loucura total, assim. E aí esses caras de alto nível pregando lá, cara, Deus movimentando tudo. No final do grupo, cara, esse cara largava lá a cachaça dele lá, tava lá na frente recebendo oração. Chorando lá no ombro dos piá lá, cara. Os retiros, cara, que a gente ia, era a mesma coisa, cara. Os momentos ali, agora não tem mais isso, né? Porque muda, a geração vai mudando. Mas os momentos de oração de renúncia, tinha uma dinâmica que os meninos faziam. Eu nunca fiz isso depois que eu comecei a pregar, mas eu tinha vontade de fazer. No momento da oração de renúncia, eles colocavam uma lixeira lá na frente, Jesus crucificado, alguém segurando o crucificado ali, né, no momento da oração, e eles colocavam uma lixeira. E no momento da oração de renúncia, os caras diziam assim: mano, tem alguma coisa que você quer renunciar? Um pecado, alguma coisa que você quer entregar para Jesus aqui? Bicho do céu, se eu te falar cada coisa que o povo jogava dentro daquela lixeira, você vai achar que eu tô inventando, cara.
Desde camisinha até tijolo, cara. Tijolo, pacote de cocaína, cara, ali dentro. Camisinha era de menos, né? Mas assim, ó, tijolo de maconha, pacote de cocaína, cara. Faca, arma, assim, arma de fogo eu nunca vi, mas faca, cara. Sabe, cara, uma série de coisas os caras deixavam ali. Eu já vi nego deixando, tipo assim, subindo lá no quarto, dentro do retiro da igreja, tipo, vou lá ir lá no quarto, pegar as coisas dele lá dentro da mochila e descer e dizer, ó, tá aqui, ó, não quero mais. Aí, esses caras eram os caras da prateleira de cima. Eram os que o negócio acontecia. Quando esses caras começavam a abrir a boca, cara, Deus pá, derramava graça, derramava graça, derramava graça. Aí a gente ficava olhando ali. Putz, eu quero fazer isso daí também. Só que, mano, os caras pagavam um preço lascado, cara. O preço que eles pagavam era alto, alto demais. E na época a gente não tinha noção disso. Eu não sei por que razão a vida ela vai seguindo o fluxo, né? Aí uns casaram, se mudaram de cidade, mudaram de pastoral, né? O jovem, quando você está solteiro ali, você faz parte do grupo de jovens, e quando você está casado, você entra lá do grupo de casais, pastoral de família e tudo mais. E eles meio que começaram a seguir outros rumos. Só que chegou um ponto que, a gente precisa de alguém para pregar, e agora? Cadê o fulano? Cadê esse cano? Fulano tá para lá. E aí não tinha quem fizesse o negócio. Aí eu me lembro, cara, a minha primeira pregação foi no Pavilhão da Paz, num seminário de vida no Espírito, um seminário de alguma coisa, que o Gilberto, hoje ele é o dono do açougue ali em Rio Branco. Eu não sei como é que é o sobrenome dele, mas ele era o coordenador do grupo na época. O Gilberto montou um seminário e ele colocou só os caras da prateleira de cima pregando. O Elias, o Luiz Carlos, o Valdirzinho, que hoje mora no Canelão, Diácono Antemar, Padre Luiz e eu. Não sei por que esse cara me enfiou lá no meio. Pra mim, você sempre teve na prateleira. Você tem alguém que tá nessa prateleira. O mesmo sentimento que eu tive quando me colocaram na banda Salem, me convidaram para tocar na banda Salem, foi o mesmo sentimento que eu tive quando me convidaram para esse seminário. Eu pensei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha uma expectativa, Janão, agora eu pensei, cara, será que era o sentimento de nossa, agora aqui, ou se era o sentimento 2? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí, cara, foi muito legal. Foi assim, foi uma pregação bem simples, assim, mas, cara, foi muito boa. Aí me convidaram para uma segunda vez. Essa segunda vez foi um grupo lá no Capinzal. E essa segunda vez ficou muito marcada no meu coração, porque teve um cara que estava junto comigo ministrando nesse dia. E esse cara também não pregava. Cara, a história é mais ou menos assim, ó. O grupo começou lá e eu não lembro o que estava tendo num outro lugar. E aí, tipo, os jovens iam sair de um lugar para ir todo mundo lá. E daí, na hora que eu comecei a pregar, começou a chegar, encostou o ônibus da paróquia, o Latão Maravilha, começava a falar, que era um busão da igreja, parecia a Mulher Maravilha. E começou a verter gente de tudo quanto é lado naquela capelinha lá do São Domingos, do São Domingos. Cara, Buteirinho, lembrei agora. Buteirinho. De Barra da Rei. Isso. Cara, gente pra tudo quanto é lado. E aí, aquele dia foi assim o start, né? Porque, cara, a pregação foi fluindo, a palavra foi indo. E daí, tipo, foi o Ministério de Música que estava tocando, era uma galerinha nossa ali mesmo que a gente tinha montado ali para tocar na hora. O Fernando estava tocando violão, o André, não me lembro se o André estava. Só que aí o que acontece? Tinha um cara que estudava comigo na época, que também estava no processo de conversão dele. E eu convidei ele, eu falei, cara, hoje é a noite dos improváveis.
Deus chamou os improváveis e eu queria convidar você para ministrar comigo. Aí ele falou assim, cara, mas eu nunca fiz nada. Eu falei, eu também não. Falei, então hoje é a noite dos improváveis, então eu queria que você me ajudasse nessa. Aí ele falou assim, eu vou. E aí a gente ministrou junto o falecido Maico Tomé. A gente estudava junto lá no Rio Branco e ele topou. E aí, tipo, foi muito louco, assim, porque quando nós começamos, todo mundo acostumado com os caras da prateleira de cima, né? Aí quando viu dois ali... Só que, cara, cada coisa, assim, que a gente ia... Deus ia colocando, assim, as coisas iam acontecendo, sabe? Deus ia tocando. Cara, foi muito louco aquele dia. A presença de Deus, assim, foi extraordinária, assim. O Maicão, no final, assim, ele foi pra diante de Jesus, assim, daí ele segurava enganchado em mim, assim, como um casal, assim, quase, sabe? Aí, tipo, ele encostou a cabeça, assim, e ele chorava. Ele falou assim, cara, se eu te falar que eu sempre quis ministrar alguma coisa e nunca ninguém me convidou. Eu falei, eu nunca quis e vim parar aqui. Falei, cara, é que realmente hoje era a noite dos improváveis. E ali foi o que começou, assim. Dali pra diante eu não lembro mais, assim. Acho que começou a vir os convites e Foi seguindo. foi seguindo. Interessante, né? Interessante e pensando em ministério, imagino que a resposta seja assim. Mas naquele momento você sentiu que, cara, é aqui o meu lugar. Esse é o lugar que eu quero estar. Foi, cara, foi. Daí quando eu saí da banda Salem, eu comecei a me dedicar mais assim ao ministério da pregação. E as coisas foram acontecendo, os testemunhos, e as coisas de Deus, assim, ela não é forçado nada, né? Na verdade, cara, as coisas de Deus a gente luta contra. Tipo, Deus faz um chamado para você, Deus fez um chamado para você conduzir aqui o podcast. Aí no primeiro momento fala, mas será? E você luta contra aquilo. Só que, cara, Deus chamou, mano, as coisas simplesmente vão acontecendo. E sabe o que é interessante? Eu, assim, várias vezes já ouvi, na época, né, eu ouvia das pessoas, assim, que não ia vingar, que era só fogo de palha, que não sei o quê, né? E eu pensava assim, bom, a Bíblia diz que aquilo que vem de Deus permanece, né? Só o que vem de Deus permanece. E eu dizia, Senhor, se for seu, meu ministério for seu mesmo, vai vingar. Senão, amanhã se acaba, eu volto a tocar meu violão de novo, ou eu volto a acolher as pessoas com a minha cara de simpático. E só que aí as coisas foram acontecendo e a gente foi mergulhando e pagando o preço também, né? É um preço caro. É bem caro. Tem muita coisa assim que exige, né? Exige renúncia, exige um certo desapego a muita coisa. Tem coisas assim que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, o dia que a minha avó morreu, eu tinha um retiro para pregar. E eu deixei a avó lá e fui pregar. Aí minha família olha para mim e fala assim, poxa, mas você não vai respeitar nem o velório da sua avó? Aí eu digo, mas eu vou me encontrar com ela na glória de Deus. Porque foi ela que me ensinou a seguir Jesus. Então, o meu jeito de homenagear ela é vivendo aquilo que ela sempre viveu a vida inteira e tentou me ensinar. Só que quem não tem o coração na eternidade, ele não consegue ter essa percepção das coisas. Ele só vê o agora, o palpável, né? E às vezes é coisa que só Deus é capaz de suprir, de pagar, por assim dizer, né? Pelas escolhas que a gente faz. Mas as coisas vão acontecendo e Deus vai movendo tudo. É muito legal. Eu quero contar uma coisa, cara, aproveitando o gancho aqui. Eu tive, assim, uma graça muito grande, assim. Eu acho que foi, não sei, assim, o maior fruto que eu tive do meu ministério no decorrer dos anos
Eu não sou casado, né? Eu já fui noivo e não deu certo, né? Não era da vontade de Deus. Só que, cara, nesses últimos anos agora, eu não sei porquê, Deus um dia ele vai me mostrar, é uma enxurrada de retiro e encontro para casais que o pessoal me convida. Aí, cara, eu fui num retiro em São José dos Pinhais para pregar, o retiro de casais. O nome do retiro é alguma coisa do amor, eu não lembro agora o nome do retiro, mas é alguma coisa do amor o nome do retiro. E eu cheguei lá para pregar, cara, e assim, e era um retiro que eu não queria ir. Eu tava mal pra caramba, recente tinha terminado um relacionamento, o cara tava meio escorneado, sabe? Cara, tava difícil. E eu não queria ir, tentei desmarcar, e a menina, não, porque a gente não conseguiu ninguém, não sei o que tem. E era o momento principal do sábado, né? Sábado de noite. Aí eu rezei e falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ir nessas... Emocionalmente eu tava podre. E aí chegar lá no retiro de casais ainda, cara, que o nome do retiro era alguma coisa do amor lá, né? Eu falei, cara, não vai prestar. Mas tudo bem. Aí fui. Falei, Senhor, eu vou por amor a você, porque eu não quero ir. Não quero mesmo. Cheguei no retiro, cara. Aí fui na capela, rezei um pouquinho. E tinha poucos casais, cara. Eu acho que tinha uns 20 e poucos casais. E daí no meio da pregação, a pregação nem foi lá essas coisas. Foi meia boca, assim, ao meu ver, né? E aí eu fui embora meio chateado, assim. Fui embora meio chateado, brigando com Deus, né? Falei, Senhor, eu quebrado do jeito que tô, o Senhor faz eu vim aqui pregar num retiro para casais, para eu ficar mais quebrado ainda. E uma pregação meia boca dessa, que nem choro não teve, olha só a cabeça da gente. Ninguém chorou na pregação. Meu Deus do céu, fui embora, cara, brabo. Um ano depois, exatamente um ano depois, me convidaram de novo para esse retiro. Aí eu fui, eu já estava melhorzinho, já tinha passado, né, a fossa ali, por assim dizer. E o mesmo casal que me recepcionou na primeira vez foi o casal que me recepcionou na segunda vez. Uma moça muito simpática, o marido dela também. Aí ela chegou e falou assim, Geno, a gente quer rezar por você, a gente quer dar um café para você ali, que a gente sabe que você gosta de café e tudo. Mas tem uma pessoa que nós queremos te apresentar. Aí eu pensei assim, já vi esse povo querendo me apresentar as amigas aí, né? As mulheres. Pensei, nossa, esse povo da igreja é demais, cara. Não pode ver um homem solteiro, uma mulher solteira, já quer enfiar alguém pra gente, né? Aí eu já fiquei incomodado, falei assim, putz, já vão querer me enfiar mulher aí. Mas tudo bem, eu falei, não, beleza, vamos tomar o café lá, depois a gente vai conhecer essa pessoa aí, né? Aí eu tava com fome e tudo, aí fomos lá, tomamos café e tudo. E aí toda vez, cara, a gente conversando ali, né, no café, eles tocavam o assunto. Mas não se esqueça, antes da pregação tem que te apresentar uma pessoa. Tá bom, falei, meu Deus, deve ser uma pessoa muito importante, né, e tal. Ou tá muito afim de me conhecer. Beleza, cara, e foi, uns 3 ou 4 vezes. Aí teve uma vez que o rapaz falou pra mim, Geno, não se esqueça, a gente tem uma pessoa para te apresentar, que você precisa conhecer e tem que ser antes da pregação. Beleza. Aí, cara, me chamaram lá na salinha, lá num canto, assim, na capela, cara. Eles prepararam. Cara, aí a menina veio com um bebê de 1 ano no braço, se aproximou de mim e falou assim, Geno, quando você veio aqui pela primeira vez, eu e meu esposo, a gente estava decidido a não ter filho. A gente não queria ter filho, de jeito nenhum. Era uma decisão. Ele ia fazer vasectomia e eu estava tomando anticoncepcional há muitos anos porque a gente não queria. Estava até pensando em colocar DIU. Ou fazer até os dois ali. Só que no meio da pregação teve algo que você falou a respeito da maternidade por excelência. Alguma coisa assim. Ela falou assim que mexeu, a palavra foi tão incisiva
que mexeu tanto no meu coração quanto mexeu no coração dele. E assim, durante a pregação, você falava tanto em o teu sonho de ser pai, o teu sonho de ser pai, o teu sonho de ser pai. E aquilo começou assim, a macetar o coração do meu esposo e a macetar o meu coração também. Daí ela falou assim, então hoje, 1 ano depois, a gente quer te apresentar a Maria Vitória, que é o fruto do teu ministério e daquela pregação naquele dia. Cara, eles colocaram aquela criança no meu braço, cara. Eu chorava e, tipo, cara, naquele momento parecia que aquela criança era a minha, cara. Tipo, eu queria levar pra mim, sabe? Eu fiquei olhando assim e eu, cara, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar, eu não sabia se eu abraçava ele, se eu beijava a criança, se eu roubava a criança pra mim. Cara, uma menina linda. E aí, cara, veja só que como Deus é incrível, assim. A menininha ficava olhando para mim, assim, e rindo, e fazendo assim, como quem, sabe, pegando na minha barba. Eu tinha a barba um pouquinho mais comprida na época, né? Tipo, um pouquinho mais avantajada, né? Uma barba do lenhador. Daí, tipo, ela ficava puxando a minha barba, assim, brincando com a minha barba e rindo, assim, cara, e eu chorando, cara. Aí, quando ela disse assim, olha, esse é um fruto que a gente quer que você guarde pro resto da tua vida. E quando você sentir o peso, né, da caminhada, quando você sentir o peso da vida, quando a vida machucar você, que você pensar em desistir, por qualquer razão que seja, a gente quer que você se lembre dela. A gente quer que você se lembre que tem uma pessoa que foi sonhada por Deus naquele dia, por causa do teu sim. Aí, cara, eu voltei para casa aquele dia assim, maravilhado. Eu queria contar para as pessoas assim, mas eu tipo não tinha para quem dizer, né? E aí eu guardava aquilo dentro de mim assim, eu pensava assim, um dia ainda vou contar para alguém essa história. De vez em quando eu vou para São José, eu encontro eles ainda, sabe? Ela tá grandinha já assim, né? E, cara, as coisas assim, aos carinhos de Deus que Deus faz pra gente assim, pela decisão que a gente tem de seguir os caminhos dele. E é muito legal. Caramba, meu irmão. Caramba, bicho. Que experiência. Que experiência. Isso aí, meu irmão. Isso aí. 9h11 já, cara. 9h11 Tem mais já. história. Meu Deus, Janão. Essa aí eu não conhecia também, cara. Vou ter que te chamar uma vez por semana pra saber todas as histórias aí. Tem umas bem legais, cara. É? Mais uma de saideira? Mais uma de Pode saideira? ser. Pra gente não esticar mais? Pode ser. Então vamos. Aquela top que você queira. Cara, deixa eu me lembrar então. Eu só fui ali uma, cara, já escutei acho que umas 4 A vezes. qual? Acho que a CD Corp do teu pai. CD A do pai. Cara, essa do pai. Cara, eu sou fã dessa pregação tudo. Eu escutei acho que umas 4 vezes. Qual você decidir, Janão? Cara. Não, teve uma assim que me marcou bastante, assim. Não vou contar essa do pai, mas eu vou contar uma bem legal. Boa. Cara, teve um retiro que me convidaram uma vez. Era num... Onde que era, cara? Era numa chácara, num hotel fazenda, indo pra praia. E me convidaram para fazer um momento de sábado à noite. E nesse retiro ia um cara lá de Telemaco Borba. Um pregador renomadíssimo. Cara da prateleira lá de cima. E esse cara tava lá. E esse cara ia pregar antes de mim. Esse cara ia pregar o retiro inteiro. E aí eu ia no sábado. E, mano, eu tava até meio assustado, porque eu conhecia esse cara. E ele era, assim, na época ele era topzera mesmo. Aí, beleza, eu fui. E no meio, assim, da minha preparação para ir pregar, eu comecei a rezar, pedir discernimento a Deus, né?
E, cara, eu não tenho muito dom de ciência, assim, eu não tenho muita aquela coisa assim que Deus está me mostrando as coisas. Deus não me mostra nada, o que Deus me mostra está na palavra de Deus e só, né? Ah, Deus está me mostrando, Deus está me revelando isso de você. Nunca tive isso. E tenho até uma certa dificuldade em acreditar em quem diz que Deus está mostrando demais as coisas. Mas tudo bem. Assuntos à parte, né? Polêmicas à parte. Cenas para outro capítulo, né? E, cara, só que nesse dia eu pensei comigo assim, mano, cara, o cara topzera do negócio vai estar lá. O que eu vou fazer lá? E eu comecei a rezar, cara, e toda vez que eu fechava o olho assim, vinha o número 1. Cara, parecia assim, ó, na minha cabeça, na minha memória, o número 1. Preto, assim, sabe? Tipo, igual esse letreiro aqui. Aquele número 1, e aquele negócio começou a me incomodar, cara. E eu fui, era uma viagemzinha longa, eu tinha recém comprado meu primeiro carrinho na época até, e eu fui sozinho, cara, tava meio feio assim, e toda vez que eu pegava o terço para rezar no carro assim, colocava a musiquinha, eu gosto da musiquinha, cara, me vinha aquele número 1, aquele número 1, aquele número 1, aquele número 1. E aí no meio, né, dos carismas do Espírito, tem um dom que é o dom de ciência, né? Dom de ciência, onde essas manifestações vêm, onde você tem, assim, uma revelação de Deus, por assim dizer, né? Sobre algumas coisas. Só que nesse dia, não significava nada esse número para mim. Absolutamente nada. Número 1, preto. Beleza, cheguei no retiro, cara. O cara tinha desossado na pregação dele, cara. A hora que eu cheguei lá, cara, assim, ele tava terminando, assim. Cara, mas o cara tinha destruído. As pessoas, assim, comovidas, aquela choradeira. Todo mundo tomado pela presença de Deus. O cara muito abençoado. Aí eu fiquei assustado, assim, falei, cara, meu Deus. Agora me pegou no pontapé. Depois desse momento, ele conduziu mais um momento de Nossa Senhora ainda, que era uma janta mariana lá. Cara, aí o cara destruiu, cara. Mas ele arregaçou com o negócio. Nossa Senhora entrando e ele ministrando daquele jeito. Cara, um jeito diferente. O cara diferenciado. Ele meio gordão assim, né, cara? Putz, eu olhando assim, falei, meu, cara, é o cara. Veja, o cara já tinha arrebentado na primeira, já tinha dado um fatality ali na janta. Depois da janta, era eu. Depois do cara ter desossado o negócio. Veio aquele pensamento de novo. O que eu vou falar aqui agora, cara? Nossa, meu Deus do céu. Beleza, fui pregar. Aí eles organizaram lá na capela. E ia ter um último momento com o Santíssimo, que no meio da minha pregação nós ia fazer uma dobradinha com esse Wilson, com o cara topzera lá. Foi a primeira vez que eu preguei com um cara da prateleira de cima. Aí, no meio da pregação, cara, o negócio foi fluindo, e daí na hora, cara, eu fechava o olho e me vinha aquele um. Cara, eu nunca me esqueço, foi lá que eu conheci o Padre Jean, o famoso Padre Jean, que era assessor da Renovação Carismática e diretor espiritual de metade dos jovens da Diocese de Curitiba. Eu conheci o Padre Jean lá. E o Padre Jean que foi transladar o Santíssimo e tal, cara. E aí, cara, eu no meio da pregação, assim, eu fechava o olho, eu virava pro lado e eu via daquele bendito daquele número 1. Bendito daquele número 1. E aí, cara, no momento da oração, assim, quando tava terminando a pregação, quando faz aquela preparação para a oração, assim, os jovens, tudo ali, cara. Cara, ó, até me arrepia, até de contar. Abriu-se um corredor, assim, no meio, assim, sabe? E lá no fundo, lá no final, tinha um rapaz de capa preta, maquiagem preta, com semblante, assim, bem dark mesmo, com um pentagrama no peito, assim, parado, assim, olhando para minha frente, olhando de frente comigo, assim, meio que olhando de baixo para cima, assim, me encarando. Tipo assim, o cara parecia que tava, sabe, reluzindo ali. Brilhando lá.
Aí eu olhei assim pra ele, cara. Tipo, nós dois, cara, a cena, eu até me arrepia. Abriu assim, todo mundo, e eu fiquei de frente com ele, assim. Eu pregando e ele ouvindo. É como se as pessoas tivessem aberto um corredor, assim, pra nós dois dialogar. Aí quando eu terminei de falar, eu tava falando sobre a volta do filho pródigo, eu falei pra ele bem assim, falei, cara, eu andei 70 quilômetros. Eu rezei o dia inteiro e Deus me tirou de casa hoje só por tua causa. Você é o único motivo, você é o número 1 que Deus me tirou lá da minha casa para vir aqui para pregar só para você. Abriu todo mundo assim, cara, e eu falando, e eu comecei. E pá, e pá, e pá. Cara, quando eu falando e ele vindo, 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 e ele vindo. E o Santíssimo exposto, eu em pé e ele vindo. Aí quando eu terminei, assim, na ministração, ele olhando assim, choroso, assim, ele pegou e caiu, assim, de joelho diante de Jesus, assim. Daí eu usava uma medalha de São Bento, de prata, que eu tinha pagado o zóio da cara na medalha. Eu olhei para aquele pentagrama dele assim. Eu falei, cara, a partir de hoje, você vai ser um consagrado de Jesus. E São Bento vai cuidar de você. Porque isso daqui não foi o que Deus sonhou. E puxei aquele pentagrama assim. E joguei assim nos pés de Jesus. Assim. Tirei a corrente de prata assim. E coloquei no pescoço dele. Quando eu coloquei no pescoço dele, ele virou, deu a volta assim, Jesus, e me abraçou assim pelo meio, assim, cara. E daí, tipo, eu segurei ele assim, sabe? E esse menino chorava. E aí, cara, quando ele terminou de chorar, as pessoas se fecharam. Sabe quando o mar que se abriu se fecha? Cara, todo mundo se fechou e veio em cima ali. Chorando, e daí o ministério começou a cantar uma música de adoração, cara. E daí, tipo, todo mundo abraçou a gente, assim, o padre pegou o Santíssimo, pegou a roupa dele, que eu esqueci o nome agora, a veste que dá a bênção do Santíssimo, envolveu nós dois, assim, cara, dentro de Jesus, assim, nós ficamos dentro de Jesus, assim, e todo mundo cantando, assim, cara. E o menino ali, cara, e chorou, e eu pensando assim, cara, Deus é perfeito, cara, nas coisas que ele faz. Aí quando terminou o momento, assim, o Padre Jean veio falar comigo, assim. Ele falou assim, Geno, o retiro inteiro, cara, esse menino tava alheio. E eu achei que não ia. O Padre Jean conhecia ele, conhecia a história dele, uma história sofrida, cara, um menino sofrido, abandonado, largado, sabe? Nossa, apanhava abandonado pelo pai, apanhava do padrasto, aí o padrasto foi embora. Cara, uma história dolorosa. Eu fiquei sabendo, esses tempos atrás, que ele é casado, tem 3 filhos e é ministro de Eucaristia na igreja dele. Nossa, cara. E agora ele tá com uns 35 anos mais ou menos, que faz tempinho já, né? Na época eu acho que ele devia ter uns 20 e pouquinhos. Mas essa foi forte, assim, marcou muito meu coração, assim, nessa pegada. Muito Nossa, bom. cara. Essa eu também não sabia. Essa foi que nem... Caramba, Janão, que massa, cara, que massa. Que massa. Eu sempre tive esse pensamento, um pensamento mais muito particular meu, quando eu ia nos grupos de jovens, gostava muito da tua pregação, porque eu gostava da pregação de conteúdo também, sabe? Que pega a palavra ali e ensina mesmo a palavra. Não que eu não goste das outras, dos momentos, tudo. Mas eu sempre tive mais encontros, assim, particularmente, assim, de escutar, aprender, né? A gente até tava conversando sobre uma das suas pregações. Mas, cara, sensacional, velho. Sensacional. É isso, Igor. Por hoje... Deixamos para um próximo episódio, né? Vai bastante ainda. É. Tem história. Pessoal, já é 9h23 hoje, tá? Vamos marcar mais vezes para falar com o Janão, com certeza. Eu até já tenho vários convites para ele feito, né? Tô esperando ele aceitar o meu convite. Mas vou deixar no off aqui o convite que eu tenho para ele. Mas... Meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que tivesse sido
online nessa nossa conversa, mas foi como Deus planejou, né? Como Deus planejou e espero que tenha sido uma experiência legal para você, né? Porque no começo, câmera, tudo, às vezes assusta um pouco, né? Mas muito obrigado mesmo pela tua presença, que Deus continue abençoando teu ministério, você é um grande amigo, conte com a gente sempre. Sabe que foi um prazer te receber aqui. Acho que o Igor também gostaria de fazer considerações, mas hoje não está do meu ladinho. Mas mesmo assim, muito obrigado, meu irmão. Eu fico feliz pela oportunidade, né? De estar testemunhando tudo aquilo que Deus faz na vida da gente. É sempre bom, assim, a nossa vida ser vista como um reflexo da glória de Deus, né? Mesmo que seja um pouquinho, assim. E eu fico bem feliz mesmo. Não é muito a minha... meu jeito, assim, né? Não é muito a minha pegada, esse formato, né? Mas as próximas vezes que me convidarem, eu venho. Fico um pouco mais solto, mais desenvolto. Muito obrigado pelo convite e tamo junto. Tamo junto, Janão. Pessoal, muito obrigado mesmo pela atenção de todos. Daqui a pouquinho a gente já posta esse episódio, já lança lá no Instagram. Vou tentar postar agora, inclusive, agora são 9h25 do dia 23. Vou tentar postar agora para umas 11 horas da noite. Já tá liberado esse link para vocês. Mas mesmo assim, muito obrigado. Foi ótimo esse episódio. E até a próxima semana. Na verdade, quinta-feira já tem episódio, pessoal. Tem Quinta do Conhecimento, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Igor, pode pôr no comercial.